Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós iremos estudar o capítulo 3 da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, onde que neste capítulo aqui, meus irmãos, Paulo, ele fala sobre a importância da oração, ele fala também sobre a perseverança e do trabalho honesto, além de orientar como lidar com aquelas pessoas que vivem de forma desordenada. Amém? Mas antes de a gente darmos início ao nosso estudo de hoje, como vocês bem sabem, meus irmãos, quem está acompanhando no canal essa sequência de estudos, que sempre no começo do vídeo e no final eu peço carecidamente a cada um de vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho e também deixem aquele like, porque cada vez mais esse gesto que vocês fazem, meus irmãos, o YouTube ele vai entender que você gostou desse vídeo e ele vai cada vez mais recomendar para mais e mais pessoas, assim como você que está aqui, e que mais pessoas assim como você virão, meus irmãos, para cá, para este canal, por meio deste canal aqui, conhecer a Palavra de Deus. Por isso que a sua inscrição, o seu like e a ativação do sininho é muito importante para o canal, meus irmãos. Amém? Por isso que já deixou o seu like, já ativou o sininho para não perder os próximos vídeos que eu postar, já se inscreveu no canal? Ótimo! Vamos agora darmos início ao nosso estudo de hoje. E meus irmãos, nestes primeiros versículos aí, dos versículos do 1 até o versículo 6, nós vamos ver aqui nestes primeiros versículos que Paulo, ele pede orações. Vamos ver também que nosso Pai, nosso Deus, o Senhor, ele é fiel. E vamos ver também sobre a correção fraterna aos desordenados. Nestes primeiros versículos do 1 até o versículo 6. Vamos ver aí. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a mensagem do Senhor continue a se espalhar rapidamente e seja bem aceita, como aconteceu entre vocês. Orem também para que Deus nos livre das pessoas más e perversas, pois nem todos creem na mensagem, mas o Senhor Jesus é fiel. Ele lhes dará forças e os livrará do maligno. E o Senhor faz com que confiemos em vocês. Temos a certeza de que estão fazendo e continuarão a fazer o que lhes recomendamos. Que o Senhor os faça compreender melhor o amor de Deus por vocês e a firmeza que Ele, Cristo, dá. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não seguem os ensinamentos que demos a eles. Meus irmãos, nestes primeiros versículos aqui, do 1 até o 2 primeiramente, Paulo ele pede orações. Nestes dois primeiros versículos, de 1 ao 2, Paulo ele começa este capítulo aqui pedindo que os cristãos rezem por ele e por seus companheiros de missão. E ele sabe, Paulo, que a obra de Deus só avança com oração e que há oposição espiritual e humana ao Evangelho. Por isso que Paulo, ele sabe, meus irmãos, que a obra de Deus ela vai para frente, só vai para frente com oração. Com oração, porque sempre vai haver oposição espiritual e humana também ao Evangelho. Por isso que nestes dois primeiros versículos aqui, aprendemos que a evangelização, ela depende da oração. E sem oração, meus irmãos, sem oração, não há força para pregar, não há força para seguir em frente. Por isso que a evangelização, ela depende da oração. Por isso que para nossa realidade, aprendemos que temos que orar pelos sacerdotes, temos que orar pelos pregadores e também pelos missionários. E o seu trabalho depende do seu apoio espiritual.
o trabalho dos irmãos? Depende do nosso apoio espiritual. E nós apoiamos como? Rezando por eles, orando por eles e sempre pedindo a Deus que dê forças a cada um deles. Amém? E sem oração não vai para frente. Sem oração não dá, meu irmão. E no versículo do 3 ao 5, Paulo também, ele lembra que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos sofrimentos, das perseguições, Deus é fiel e protege os que são seus. E Paulo, ele pede que os corações dos cristãos sejam conduzidos ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Por isso que nestes versículos do 3 ao 5, aprendemos que a fidelidade de Deus é a nossa segurança. E que quando nós sentirmos medo ou insegurança nesta caminhada, repitamos esta palavra aqui, meus irmãos. O Senhor é fiel e Ele está sempre comigo. Repitam isso quando sentir medo ou insegurança. Lembrem-se, o Senhor é fiel e Ele está sempre comigo. Amém? E meus irmãos, nestes versículos do 4 até o 6, Paulo também ele fala sobre a correção fraterna aos desordenados. Havia pessoas que estavam vivendo como preguiçosos, interferindo na vida dos outros e não seguindo os ensinamentos recebidos. E Paulo, ele pede firmeza na correção, porque havia pessoas que estavam vivendo como preguiçosos, interferindo na vida dos outros e não seguindo os ensinamentos recebidos. Por isto que neste versículo do 4 ao 6, aprendemos, meus irmãos, que a comunidade de fé, ela deve ser exemplo de ordem e responsabilidade. Por isso que temos que evitar, meus irmãos, atitudes que atrapalham a vida espiritual e social dos irmãos. Evitemos essas atitudes que atrapalham a vida espiritual e social dos irmãos. Viva, meus irmãos, de uma maneira edificante, que edifique as pessoas e não que atrapalhe a vida social e espiritual dos irmãos. Amém? E agora, nestes versículos do 7 até o versículo 12, vamos ver aqui o exemplo dos apóstolos nos versículos do 7 ao 9. Vamos ver também no versículo 10 que quem não trabalha não coma. E vamos ver também do 11 ao 12 sobre a repreensão aos intrometidos. Tá certo? Vamos ver aí dos versículos do 7 até o versículo 12. Vamos ver aí. Vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. Não temos recebido nada de ninguém sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos. Trabalhamos sem parar, dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. É claro que temos o direito de receber sustento, mas não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo. Porque, quando estávamos aí, demos esta regra: quem não quer trabalhar, que não coma. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência a essas pessoas que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. Meus irmãos, nestes versículos do 7 até o 12, primeiramente dos versículos do 7 ao 9, Paulo, ele lembra nestes versículos do 7 ao 9, que ele e os seus companheiros trabalharam duro para não depender de ninguém. E eles tinham direito de receber ajuda, mas eles preferiram dar exemplo de esforço, de responsabilidade e também
de disciplina. Por isso que nestes versículos do 7 ao 9, aprendemos que o verdadeiro líder, ele mostra com a vida aquilo que ensina com as palavras. O verdadeiro líder mostra isso, é exemplo, mostra com a vida aquilo que ele prega, aquilo que ele fala com as palavras. O verdadeiro líder mostra isso. E aqui, meus irmãos, nos ensina esse versículo do 7 ao 9, que nós temos que ser exemplos para a nossa casa, para o nosso trabalho e também para a nossa comunidade. A nossa vida, ela fala mais alto do que o nosso discurso. Lembrem-se disso, meus irmãos. A nossa vida fala mais alto do que as nossas palavras. Amém? E no versículo 10, aprendemos aqui que Paulo, ele é direto neste versículo 10. Quem escolhe viver na preguiça não deve esperar sustento fácil dos outros. A comunidade não pode incentivar a irresponsabilidade. Por isso que nesse versículo aqui, aprendemos que o esforço e o trabalho, eles fazem parte da vida cristã. O esforço e o trabalho. E que nós temos que fazer a nossa parte, meu irmão e minha irmã. Façamos a nossa parte. Que Deus abençoa as mãos que trabalham com honestidade. Amém? E nos últimos versículos, para finalizar, do 11 até o 12, vimos aqui que alguns estavam se metendo em assuntos alheios, que alguns estavam fofocando e criando confusão entre os irmãos. E Paulo aqui, ele manda que trabalhem em paz e comam o pão que eles mesmos ganham. Aqui, meus irmãos, nesse versículo do 11 até o 12, aprendemos que o cristão, ele é chamado à paz, não à confusão, como estava acontecendo aqui, se metendo em assuntos alheios, fofocando e criando confusão. O verdadeiro cristão não é assim. Ele é chamado à paz, não à confusão. E para nossa realidade hoje, estes versículos aqui do 11 até o 12 nos ensina para nós evitarmos, meus irmãos, fofocas. Evite fofocas. Evite falar da vida dos outros. Evite isso. E concentre-se na sua própria vida e seja um construtor de paz e não um construtor de confusão. Por isso, meus irmãos, evitem as fofocas. Evitem isso. Amém? E agora, nestes últimos versículos, dos versículos do 13 até o versículo 18, nós vamos ver aqui no versículo 13 sobre não se cansar de fazer o bem. Nos versículos 14 ao 15, vamos ver aqui como tratar o irmão desobediente. E no final, vamos ver também a bênção final. Amém? Nos versículos do 13 até o versículo 18. Vamos ver aí. Mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Se alguém não quiser obedecer ao que estamos mandando nesta carta, vejam bem quem está fazendo isso e se afastem dele para que fique envergonhado. No entanto, não tratem como inimigo, mas o aconselhem como se aconselha um irmão. Que o Senhor da paz dê a vocês a paz sempre e de todas as maneiras, e que o Senhor esteja com todos vocês. Com a minha própria mão escrevo isto. Saudações de Paulo. É assim que assino todas as minhas cartas e é assim que escrevo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Meus irmãos, nestes últimos versículos aqui, primeiro o versículo 13, Paulo, ele sabe que às vezes fazer o bem cansa. Fazer o bem cansa. Paulo sabe disso. Especialmente quando parece que nada muda. Por isso, Paulo aqui,
ele anima os fiéis a não desistirem. Neste versículo 13. Por isso que ele diz: mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. E aqui aprendemos, meus irmãos, neste versículo 13, que fazer o bem é um caminho contínuo. Fazer o bem é um caminho contínuo, que continua. E que para nossa realidade, mesmo quando ninguém reconhece o nosso esforço, continue sendo luz. Porque Deus, Ele vê, meus irmãos. Deus, nosso Pai, Ele vê tudo. Mesmo quando ninguém reconhece o seu esforço, continue sendo luz. Continue, porque Deus, Ele vai reconhecer o seu esforço. Porque Deus, Ele vê. Amém? E nos versículos 14 ao 15, Paulo, ele diz também: se alguém não obedecer às orientações, a comunidade deve corrigi-lo. Mas essa correção, ela deve ser feita com amor, não com hostilidade. Por isso que aprendemos aqui nestes versículos que a correção cristã é para restaurar e não para humilhar. A correção, ela deve ser feita com amor, meus irmãos, e com hostilidade, não para humilhar, não para ficar jogando na cara, como diz as pessoas. É para restaurar e não para humilhar. E aí, nestes versículos do 14 ao 15, aprendemos que quando precisar chamar alguém à responsabilidade, façamos isso com caridade. Amém? E nos últimos versículos do 16 ao 18, Paulo, ele encerra essa carta aqui, desejando a paz verdadeira, que só nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pode dar. E Paulo também autentica a carta com a sua própria assinatura. Mostrando o quê? Mostrando carinho e cuidado pelos fiéis. E aqui, meus irmãos, nestes últimos versículos, aprendemos que Jesus, Ele é a nossa paz em todo lugar e em toda hora. Jesus é a nossa paz. E para nossa realidade, entreguemos a nossa vida, meus irmãos, e os nossos dias aqui na terra ao Senhor da paz, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele sempre cuida de cada um de nós. Assim como Ele disse em Mateus 28, capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco até o fim dos tempos. Amém, meus irmãos? E neste último capítulo, aprendemos hoje, aqui neste capítulo, 8 lições. Aprendemos hoje 8. Primeira lição: que a obra de Deus, ela cresce com a oração. Segunda lição: que o Senhor nosso Deus, Ele é fiel e é Ele quem nos fortalece. Terceira lição: que a vida cristã, ela deve ser responsável e ordenada. Quarta lição: que o trabalho é parte essencial da nossa fé. Quinta lição: que devemos evitar fofocas e intromissões. Sexta lição: que não devemos desistir de fazer o bem. Sétima lição: que a correção, ela deve ser fraterna, não uma correção agressiva. E oitava e última lição: que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa paz que sustenta a comunidade. Amém? Foram essas as 8 lições que aprendemos neste último capítulo da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Amém? E antes de finalizar, meus irmãos, como vocês que estão acompanhando os estudos sabem que eu sempre peço para se inscrever no canal no começo do estudo e no final, e eu peço agora carecidamente no final, meus irmãos, que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem também o seu like, que é de muito valor, meus irmãos, este gesto que vocês fazem de se inscrever no canal, de ativar o sininho e também de deixar o like, porque como eu sempre digo e repito, o YouTube cada vez mais vai recomendar esse canal aqui para mais e mais pessoas, e que mais pessoas virão através deste canal conhecer cada vez mais a palavra
de Deus. Amém? E compartilhe este vídeo, meus irmãos, aqui para algum familiar, algum amigo que precisa, alguma pessoa que precisa ouvir hoje essa palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, meus irmãos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos.